A inflação americana veio em 2,6%, que foi dentro do esperado e passou literalmente batido pelo mercado. Parece que ninguém liga para isso. Afinal de contas, acabamos de ter uma transição, né, que vai começar na presidência da República com a eleição do Donald Trump e, ao mesmo tempo, você tem ali todas as questões, as discussões das tarifas, o Bitcoin chegando em máximas históricas, tudo crescendo e o dólar literalmente explodindo, fazendo DXY aí passado 106, deixa eu ver nesse exato momento que eu tô gravando, 106,8, literalmente quase 107, criando ali quase uma paridade com o euro. Então essa notícia ela acabou passando completamente despercebida, mostrando um pouquinho do humor nesse exato momento do mercado, como se fosse uma coisa totalmente perdoável, né? Então, o mais interessante é que o Fed demonstra claramente que, apesar de estar focado nas suas políticas, de querer voltar aos famosos 2%, que é um número completamente arbitrário, né? Já falei isso várias vezes no podcast, você, ao mesmo tempo, não liga mais para isso. Agora, o foco é o desemprego, mas parece que nem isso mais nós vamos nos preocupar, porque, afinal de contas, a política está dominando completamente o discurso macroeconômico. Só que nós vimos de uma política de cortes, pelo menos na parte monetária, né, começando ali pelo primeiro corte de 0,5%, depois um outro corte de 0,25%, e aí fica a pergunta, será que agora isso vai fazer com que a inflação volte? Será que agora eu vou ter que mudar e ficar mais atento, vou segurar a onda? O que vai acontecer agora com o ritmo de cortes do Fed, principalmente com esse atrito entre o Jerome Powell e o Trump, aparentemente? Então, isso que vai ser muito interessante a gente acompanhar, porque alguns reportaram o CPI americano de 2,6% como uma boa notícia, dizendo que isso estava dentro do esperado, que é literalmente uma coisa que é temporária, e outros dizendo que, peraí, o corte foi um erro, então se abandonou a meta dos 2%, e o que vai acontecer agora? Vamos arriscar voltar à inflação, que é o grande problema, né? Inclusive, pesquisas mostraram ali que o grande motivo dessa transição governamental, dessa mudança radical, né, de democratas para republicanos, é a questão da inflação, a insatisfação generalizada da população em relação aos preços ao consumidor. Então, esse provavelmente vai ser o grande foco. Mas, ao mesmo tempo, também tem os críticos da parte de tarifas dizendo que isso vai ser um tiro no pé como imposto de importação. Mas eu fiz um capítulo específico para explicar um pouco dos mitos em relação a essa questão das tarifas e como que isso pode se diferenciar de simplesmente você ter um imposto maior generalizado automaticamente considerado como algo inflacionário para a economia americana. Então você pode checar aí nos meus vídeos de domingo. Agora, a grande questão aqui é em relação ao grande foco do momento. Então, o mais importante na próxima reunião do Fed, agora de dezembro, vai ser ver se eles vão continuar focando no CPI, se isso vai deixá-los preocupados, ou se isso vai fazer com que eles digam, não, simplesmente está indo no caminho desejado e precisamos simplesmente dar mais tempo para essas políticas surtirem efeito. Ou se é uma coisa de uma vez só, ou se é realmente uma nova tendência que está sendo desenhada a partir de agora. Isso vai ditar parte da narrativa de se vai continuar aumentando a alimentação de capital do resto do mundo para os Estados Unidos, porque está uma funilação simplesmente gigantesca nesse exato momento. Então, agora, esse exato momento que nós estamos vivendo mostra claramente como que o milkshake do dólar se forma e ele vai criando o famoso dollar wrecking ball. E isso não é uma boa notícia. Por mais que a gente sinta que, uau, agora os Estados Unidos voltaram, temos uma moeda forte e agora com o Trump as coisas vão melhorar, para quem acredita nessa teoria. Por outro lado, isso cria uma situação bastante desconfortável para o resto do mundo. São dólares cada vez mais caros para você servir uma dívida entre países fora dos Estados Unidos em dólares. Então, isso cria exatamente o grande problema. Então, um dólar forte demais
demonstra claramente que isso esguela o resto do mundo, e é aí que começa a surgir os problemas, e o elo mais fraco sempre começa a aparecer a partir daí. Então, é diferente da narrativa, né, que se diz, a morte do dólar ela fica muito mais próxima quando ele sobe, não quando ele desce. Não estou dizendo aqui que os dólares estão morrendo por conta disso nesse exato momento, mas essas são as consequências da forma que o sistema monetário acaba sendo feito. Então, isso vai ditar muito do que vai acontecer com os próprios mercados. Porém, a liquidez está fluindo muito no mercado. Isso é até interessante, porque geralmente, quando a gente compara a força do dólar com o Bitcoin, ela é inversamente proporcional. Geralmente, quando você tem Bitcoin, quando o Bitcoin sobe, ele mostra uma grande liquidez no mercado, que é o que está acontecendo agora, só que ela está sendo muito unilateral. Então, não é por uma escassez de dólares em si, mas é porque eles estão sendo usados para entrar em todos os mercados. Então, o carry trade, digamos assim, cripto, está também em pleno vapor, com uma proteção, como um hedge, e obviamente muita especulação e principalmente muita alavancagem, o que aumenta o risco de todo o sistema. É por isso que movimentos como esses são seguidos de fortes correções logo a seguir, mas o que interessa é o longo prazo, para você entender um pouco de para onde vai essa liquidez do mundo. Mas nesse exato momento, realmente é uma situação clássica de milkshake do dólar, porque se você avaliar, você não tem nenhum outro lugar do mundo nesse exato momento que está com uma situação, pelo menos, de um pouco mais favorável e esperançosa do que os Estados Unidos. Querendo ou não, independente da narrativa que você queira usar, o que manda é a somatória da liquidez do mundo, independente do que eu acho, do que você acha, do que você gostaria que acontecesse. Infelizmente, ou felizmente, é assim que as coisas funcionam. Então, agora é avaliar um pouco da reação do Fed, certo? A partir daí, em princípio, continua mantendo exatamente o plano, mas o desconforto, que eu até comentei da última vez, da última reunião do Fed, o desconforto claro é de que talvez ele não tenha o total controle da situação e da narrativa, e ele veio fazendo um excelente trabalho até hoje. Tem que tirar o chapéu, apesar de ver uma série de furos na forma que você mantém. Se nem todo mundo observar esses furos, a narrativa se mantém, perfeito? Então isso, mas talvez fique mais difícil a partir de agora. Vamos ver, nunca se sabe. Ele está muito mais resiliente do que a gente imagina, mas obviamente que no final da carreira dele não é. Ele não quer uma grande surpresa que possa criar problemas para a sua imagem, né? Criar problemas para o seu nome. Exatamente isso, acredito que seja a coisa mais importante, além do pleno emprego e de uma inflação controlada. Ele quer manter a reputação dele intacta como uma pessoa que evitou a recessão ou cancelou a recessão, ou seja lá como você quer descrevê-lo. Então, vamos ver agora, vamos manter os números, vamos manter pelo menos os olhos nos números do emprego, ver se esse vai ser o foco do Fed, e parece que a questão política deu uma ajudada em relação a isso, né? Se você tem todos os olhos indo para os Estados Unidos com essa mudança governamental, talvez isso crie até um certo fôlego para o próprio Jerome Powell, independente do seu desafeto ou insatisfação com essa transição governamental. Então, muito interessante, adiciona aí um grau de complexidade, né, maior, que deixa a coisa um pouco mais incerta para que lado que nós estamos indo, mas realmente é fascinante ver aí como que tudo isso reage, e as escolhas políticas, né, de quem está compondo todo o governo do Trump também vão afetando completamente o mercado e criando várias outras narrativas e várias coisas paralelas. Mas talvez eu não ficaria surpreso se ele simplesmente escolher começar a parar de fazer cortes para não voltar à inflação ou alguma coisa assim, mas o mercado talvez não reaja da forma que ele espere a partir daí. Então, incerteza é a última coisa que o mercado quer. Então, vamos ver. E os mercados hoje em dia, das apostas como o Polymarket, por exemplo, vão dando um excelente indicativo, virou agora uma ferramenta macroeconômica nesse aspecto. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas vai ser muito interessante ver a próxima reunião de dezembro.